Uma lei começa a obrigar a partir de agora empresas a apresentarem a certidão de débitos trabalhistas para poder participar de licitações do governo federal. Antes dessa lei, a situação não era bem essa e a coisa ficava um pouco complicada. Conosco está o advogado especialista do setor empresarial e membro de um escritório daqui de Florianópolis que ganhou o Brasil e o mundo com um tipo específico de serviço, Guilherme Romano. Doutor Guilherme, muito obrigado por ter nos atendido, por vir aqui aos Altos do Morro da Cruz. O que muda com a certidão de débitos trabalhistas para que as empresas possam prestar serviço para o governo federal? Boa tarde aos ouvintes da CBN. Bom, o que muda é porque até o momento o governo ele exigia apenas a certidão de débitos de empresas, das empresas em geral, para assuntos tributários. Então, quando a empresa ela tem um débito fiscal em aberto, ela precisa comprovar que o débito ou foi pago, ou o débito ele foi parcelado, ou que ele tem uma garantia no processo. Para quê? Para que o governo emita a certidão negativa de débito e com isso a empresa possa trabalhar normalmente. É importante destacar qual é a importância de uma CND, uma certidão negativa de débito, para a vida da empresa. Tá? A CND ele é um documento indispensável para quê? Para que a empresa possa participar de licitações, para a empresa possa obter benefícios fiscais, para que a empresa possa operar com comércio exterior, que a empresa possa obter financiamentos. Então, trata-se de um documento indispensável hoje para a vida de qualquer empresa. Uhum. Ela atrapalha, de certa maneira, a vida de grandes empresas? Sim, de grandes empresas o problema ele é muito sério. Inclusive, quando a gente fala hoje de custo Brasil, as empresas elas têm que gastar bastante dinheiro para fazer o monitoramento e o gerenciamento da certidão negativa de débito fiscal. Por quê? Porque pelo regime de recolhimento, uma empresa que tenha, vamos supor, 27 filiais, operações, empresas de telefonia, elas são empresas que declaram débitos fiscais o tempo todo. Então, elas têm que declarar, elas têm que comprovar o pagamento, só que isso acontece numa velocidade muito grande. Então, muitas vezes, se a empresa não tem um gerenciamento perfeito disso, às vezes ela pode declarar um débito e por um detalhe de não pagamento ou um descuido de errar um código, aparece uma restrição à empresa junto à Receita Federal. Automaticamente a empresa passa a não ter o direito da certidão negativa de débito e pode estar sujeita a todas as penalidades. Imagine uma empresa que precise o tempo todo importar e exportar, que não pode ter sua mercadoria parada no porto ou que trabalhe com licitações. Se ela perde um dia por ter uma pendência desse tipo, ela pode ter uma perda de receita, ou uma despesa muito grande. Por quê? Por uma falta de gerenciamento. Uhum. As punições podem acontecer num caso desse tipo, de uma empresa que não tem como ter a certidão negativa de débito por alguma pendência? A punição, ela é a própria ausência de certidão, ela é uma punição. É do prejuízo, né? Já é a maior punição, porque impede a empresa de operar. Uhum. Então, hoje a gente está vendo que esse projeto aqui, que foi aprovado, que se transformou em lei, ela passa agora a exigir todo esse gerenciamento que antes era feito para débitos tributários, também para dívidas trabalhistas. Então, as empresas elas vão ter que se organizar, principalmente empresas de porte médio, em porte grande, elas vão ter que deter uma organização, um gerenciamento muito grande para não serem pegas de surpresa por conta de uma condenação em algum ponto do Brasil, empresa que tem muitos funcionários. Às vezes, por uma falta de gerenciamento, aparece uma condenação, essa dívida não está garantida ou ainda não foi paga, e o empresário pode se ver de um dia para outro sem a sua certidão e impedido de realizar a sua atividade. Então, isso prescinde um grande gerenciamento que as empresas necessariamente vão passar a ter que ter. As empresas de grande porte, de médio e grande porte, costumam ter mais dívidas, principalmente trabalhistas, do que empresas pequenas? Olha, isso, eu acho que as dívidas elas são numa mesma intensidade. Quando se trata de uma empresa pequena, geralmente o dono da empresa ele conhece quais são os seus problemas trabalhistas. Sim. Já numa empresa grande, onde tem 5 mil, 10 mil funcionários, a empresa é um organismo vivo onde tem audiências trabalhistas o tempo todo.
nós aqui na minha atividade, onde eu atuo muito fortemente no setor de telefonia, por exemplo, só aqui em Santa Catarina existiam aproximadamente, há anos atrás, aproximadamente 10 mil processos trabalhistas. De funcionários da empresa? De funcionários das empresas. Então imagine, para fazer um gerenciamento, né, desse número de funcionários, e quando saiu a condenação, quando tem que colocar uma garantia. Então, para esse tipo, para a empresa com esse perfil, ela geralmente ela precisa ter uma atenção muito maior. Essa a lei que obriga a partir de agora a certidão de débitos trabalhistas, as empresas possuírem esse documento para poderem participar de licitações, a lei já está em vigor e faz que outros tipos de exigências? Bom, a lei ela foi publicada aqui no dia 7 de julho, ela vai demorar 160 dias, 6 meses, então o empresário tem que começar a se atentar lá para fevereiro do ano que vem, mas ela ainda carece de uma grande regulamentação. A lei ela é muito simples, ela foi apenas um artigo onde ela passou a exigir, né, para inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentenças condenatórias transitadas em julgado. Então, ainda carece de uma regulamentação, porque, pela nossa experiência, certamente vão vir uma série de divergências de interpretação e de aplicação na lei que vão gerar muita dor de cabeça para o empresário. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, uma dívida a uma empresa qualquer que possui, vamos supor, uma empresa de transporte urbano que tem uma dívida trabalhista. Ela transitou em julgado. E o empresário... E dívidas trabalhistas, elas têm uma natureza muito peculiar. Né? Por quê? Porque o patrimônio pessoal do empresário ele pode ser utilizado para pagar o débito. Sim. Ele é o único, junto com a dívida de caráter alimentar, que tem esse privilégio. Então, imagina, por exemplo, algo que pode dar alguma divergência, é quem que a vara da fazenda vai executar. É a empresa ou é o seu proprietário? Então o empresário ele pode simplesmente estar fazendo um negócio da sua vida privada e quando vê tem uma restrição que ele não sabe de onde, porque quando vai ver é de uma empresa que ele já foi sócio ou que ele tem 1%. Então esse tipo de problema ele vai aparecer aos montes e isso vai depender bastante da regulamentação que isso vai receber do governo agora nesses próximos 6 meses. Ou seja, tem tempo para que o empresário corra atrás do prejuízo, literalmente, e evite ter um problema mais lá na frente quando a lei efetivamente estiver em vigor. Exatamente, isso vai exigir do empresário, primeiro, que se organize, para poder enfrentar o problema e evitar surpresa. É uma lei que, a nossa avaliação, é uma lei, ela vem para ajudar num sentido, mas no outro ela atrapalha muito. Onde que ela ajuda? É porque realmente tem uma grande quantidade de empresários em que obtém uma condenação trabalhista e que realmente não pagam porque não querem pagar. Então esse vai ser mais um instrumento para coibir esse mau empresário de lesar o trabalhador. Tudo bem. Mas aonde que eu vejo o lado ruim dessa lei? Porque hoje o crédito trabalhista ele tem uma prerrogativa que nenhum outro crédito tem. Ele tem a preferência diante de todos os outros créditos. Então vamos supor, se você tem uma dívida de 15 anos com um banco e uma dívida trabalhista que aconteceu esse ano, quem tem preferência é a dívida trabalhista. A segunda preferência, segundo privilégio, é porque realmente eles podem, a Justiça do Trabalho pode penhorar o bem pessoal do sócio. Isso é muito comum. Então, já é um crédito que tem todos os privilégios para o governo, para o governo obter esse dinheiro para o trabalhador. O grande problema é que, com essa lei, aquelas empresas que, vamos supor, que elas estão numa situação não muito boa financeiramente, e o governo exige a CND e ela não tem uma CND, a partir de agora ela vai ter que parar de operar também. E isso vai ser muito ruim, porque são empresas pequenas, médias, que vamos supor que tem 15 funcionários e às vezes o dono da empresa não possui dinheiro suficiente para pagar um funcionário, ele vai ser obrigado a mandar embora, dependendo da condenação, 14 funcionários. Por quê? Porque tem que parar toda a empresa, porque não pode mais faturar, se forem empresas que trabalham para o governo, por exemplo, para poder satisfazer a obrigação de um funcionário. Então vão gerar situações injustas e que o empresário tem que estar atento para evitá-lo.
O Dr. Guilherme Roman, advogado, especialista no setor empresarial, que está aqui conosco, representa também um escritório aqui de Florianópolis, que surgiu aqui, mas hoje tem ramificações por todo o Brasil, atende grandes clientes, como ele mesmo disse, um dos maiores da área de telefonia, principalmente atendendo no aspecto da gestão de regularidade fiscal. Rapidamente, para que o nosso ouvinte, nosso telespectador tenha noção do que isso significa e como ele também pode ter as suas contas em dia com um serviço como esse, com a gestão de regularidade fiscal. Bom, o que é o trabalho de regularidade fiscal? Não é simplesmente o empresário chegar no escritório e falar, estou sem CND. O trabalho ele tem um cunho muito mais preventivo do que repressivo. Então o acompanhamento ele se dá da seguinte maneira: ele é um acompanhamento feito preventivamente. O escritório tem acesso a todas as obrigações tributárias, ele vai fazendo um monitoramento das obrigações principais, das obrigações acessórias. Para quê? Para evitar que a empresa figure, ele já antecipa que a empresa poderá figurar como devedora no cadastro da Receita Federal, agora no cadastro da Justiça do Trabalho. E quando ele detecta essa situação, ele já gestiona junto à empresa uma solução para evitar o quê? Evitar que já conste no cadastro de devedor e impeça a CND. Então é um trabalho muito mais preventivo, que muitas vezes o empresário gasta uma taxa mensal para fazer isso, mas isso impede, por exemplo, que ele não obtenha uma renovação de CND, consequentemente deixe de ganhar uma licitação, deixe de realizar sua atividade do dia a dia. Então, basicamente esse é o trabalho de regularidade fiscal de certidões. Dr. Guilherme Roman, advogado do setor empresarial, falando um pouco mais sobre a certidão de débitos trabalhistas, novidade que passa a valer a partir de fevereiro, aproximadamente, do ano que vem, um texto cujo projeto foi aprovado agora, no dia 7, mas que ainda carece da sanção e já é uma dica para que quem tem débitos trabalhistas, principalmente, corra atrás para não ficar emperrado lá na frente, principalmente se for participar de concorrências públicas junto ao governo federal. Doutor Guilherme, muito obrigado pelas suas informações, pela participação aqui no Notícia na Tarde. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde aos ouvintes.